Olá, eu voltei. Eu prometi a mim mesmo que eu ia voltar. Tô realmente disposto a colocar isso em prática, porque geralmente quando a gente se esforça, né? Tudo envolve esforço na vida, né? Tudo envolve tentativas. E as minhas tentativas geralmente estavam sendo em vão. Eu tava tentando, e eu não tava tendo nenhum retorno. Como é que eu posso dizer? Eu não tava vendo, né, assim, de fato, tendo algum retorno. Acho que geralmente o problema que faz a gente desmotivar, e principalmente para uma mente ansiosa que nem a minha, é achar que as coisas vão surgir ou as coisas vão ter um resultado imediato. Enfim, mas esse consumo de redes sociais, esse consumo de inúmeras informações, tende a gente realmente se sentir assim, né? Se sentir que é algo logo. Até isso, essa questão desse tipo de comportamento até reforça a questão do consumo compulsivo, né? A gente vê alguma coisa na rede social e querer comprar logo, querer usar logo. E isso realmente reflete muito, né, sobre a questão dos nossos padrões de consumo e a questão dos nossos padrões de como que a gente lida no dia a dia, né? E por isso que realmente é bom a gente... assim, pra mim ainda é um pouco difícil fazer um detox de redes sociais, eu não vou mentir pra vocês, é um negócio assim... Eu tenho até que ver o meu tempo de tela depois pra ver quanto é que tá, mas preciso reduzir, que é uma coisa que eu venho... Enfim, tem inúmeros pontos positivos, né? Inúmeros pontos positivos. Eu acho que acaba que a gente se perde um pouco. A questão das redes sociais em si, a questão da tecnologia, ela meio que tira a nossa questão, a nossa questão de como que a gente faz as coisas. Como é que eu posso formular isso? As redes sociais tiraram basicamente da gente a gente aproveitar coisas do dia a dia, a gente tentar fazer coisas manuais, tentar fazer, sei lá, pintar, dançar, sabe? Geralmente o nosso reforço e a nossa compensação sobre diversas coisas, sei lá, a gente voltando do trabalho cansado, é a gente rolar o feed e, sei lá, ver as coisas, os acontecimentos do dia, ver memes. E eu sinto bastante isso, sabe? Assim, eu sinto que eu meio que perdi a liberdade de não saber o que fazer. Às vezes eu fico assim, sei lá, um momento, principalmente um momento que o telefone tá sem bateria, tá carregando, eu fico assim, sabe, ocioso, eu fico tentando pensar o que é que eu posso fazer, como se tudo que eu fizesse estivesse atrelado ao telefone, né, estivesse tudo atrelado às redes sociais. Isso é uma coisa assim bem problemática, né? Porque você meio que fica fixado, né? Você fica realmente vidrado nessa questão do celular. Você fica assim, o que é que eu vou fazer se o meu telefone não tá pegando, o meu telefone tá descarregado? O que é que eu vou fazer? Eu vou delirar, gente. Ainda bem que eu não tô nesse nível, tá? Eu consigo ainda socializar, obrigado Deus, eu ainda consigo socializar, assim, no momento que eu tô pra me divertir. Eu até evito ficar usando celular, sabe, tipo de ficar o tempo todo com o celular, realmente interagir, sabe, essa questão, pra mim, eu priorizo muito essa questão social, porque a gente já fica tanto tempo imerso, né, na questão do telefone, que o momento que é pra gente socializar, a gente ficar no telefone, pra mim, eu acho assim um absurdo, sabe? Tipo, geralmente quando eu tô com amigos, com colegas, geralmente eu até reforço isso pra poder se conectar mais, sabe? Eu acho que é importante isso. Você ver que você não é só um aparelho, você não é só um celular, enfim. Acho que é importante isso, né? Essa questão de você se sentir humano, né? De você, de verdade, você colocar isso em prática. Porque a tendência é justamente isso, cada um ficar ali na sua individualidade, uma coisa bem Black Mirror, né? Que cada dia eu fico assustado, porque é uma coisa assim absurda. Você vai passando o tempo e tem muitas coisas que você vê assim, tipo, nossa, cara, tava realmente num futuro muito distante e isso já tá acontecendo.
Enfim, é basicamente isso. E uma das coisas que eu fico pensando sobre essa questão do uso das redes sociais, né, do uso do telefone, é justamente sobre a questão criativa, né? Eu acho que principalmente eu não tenho usado a tecnologia ao meu favor, sabe? Eu não sei se vocês sentem isso, assim, mas geralmente eu fico assim pensando, nossa, eu não me sinto suficiente, sabe? Eu não me sinto suficiente e eu fico, nossa, eu não sei fazer nada. Só que, na verdade, não é essa a visão, né? Assim, porque tem muitas coisas que eu já fiz, só que geralmente a gente precisa parar para poder reconhecer o que a gente faz de positivo, né? Que a gente tem tendência a só ver as coisas negativas. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso da melhor forma, e isso e aquilo. Eu tenho um grande problema com isso, é uma coisa assim, horrível, sabe? Tipo, nossa, me cobro muito, muito, muito. Mas eu sinto que quanto mais eu fico imerso, assim, quanto mais eu fico passando, vendo os vídeos, eu me sinto assim, sabe? Num profundo estado de tipo assim, eu não consigo fazer nada, eu não consigo sair do lugar, sabe? É um sentimento assim, tipo, sabe aquela coisa que você consome no intuito de você achar que você vai se sentir melhor, que você vai se tornar algo daquilo que você está consumindo. Por exemplo, um conteúdo onde você vê que a pessoa estuda não sei quantas horas, acorda cedo, malha, come direitinho. Você tem a falsa sensação de que por você consumir esse tipo de conteúdo, meio que te torna saudável, meio que te torna mais estudioso. E na verdade não, né? Na verdade não. A maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas que postam conteúdo, elas meio que usam, elas na verdade estão usando a tecnologia ao favor delas, né? Porque, por exemplo, o que eu tô fazendo basicamente é reforçar para me colocar a minha mente para poder, sabe, para poder de fato fazer com que eu faça alguma coisa. Ultimamente eu tenho me sentido, como eu falei para vocês, eu tenho me sentido assim que, nossa, eu não sei fazer nada. E eu preciso fazer alguma coisa. Eu sinto a necessidade de fazer alguma coisa, sabe? De me sentir útil, né? Eu tenho essa questão de me sentir útil. E eu acho que é muito importante parar para pensar nisso, parar para colocar, você realmente utilizar as ferramentas a seu favor, porque é isso, a maioria das pessoas que postam conteúdo, elas estão usando a tecnologia a favor delas, por exemplo, para poder gerar ali a questão do engajamento, para poder ficar com mais motivação, para poder postar mais, para poder estudar mais, para poder se exercitar mais, comer melhor. Então, as redes sociais, obviamente, a tecnologia em si, né? Não as redes sociais de forma isolada, mas a tecnologia em si, ela tem uma capacidade, assim, de impulsionar bastante. Eu fico assim, tipo, eu vejo, tipo, conteúdos que falam, para você estudar, você tem que guardar o seu telefone numa gaveta a 50 metros de distância de você isso, estudar aqui na forma paleolítica, neolítica. Gente, peraí. Você é tão doente assim ao ponto de o seu telefone não poder ficar do seu lado, ao ponto de você não poder nem ver ele, assim, beleza, eu tenho TDAH, mas tá, gente, tomando remédio bonitinho, não tem necessidade disso, só se você realmente tiver um problema muito grande com o telefone, ao ponto de você não conseguir, de fato, não conseguir fazer nada porque o telefone tá perto de você. Mas eu acho isso uma baboseira, vou falar pra vocês. Conselhos de, nossa, pra você estudar, você tem que fazer isso, você tem que ir não sei pra onde, você tem que abrir a biblioteca. Gente, tem muitos recursos na internet, tem flashcards, tem essa questão dessas ferramentas de IA que resumem um vídeo. Gente, isso é incrível. Eu tenho TDAH, isso é incrível.
Porque, porque tipo assim, eu não tenho energia. A questão do TDAH é justamente essa, você não ter energia para as coisas que demandam você ter energia. Agora, quando não é a coisa que precisa, porque quando é a coisa que perfoca, pronto, eu posso passar horas e horas e horas. Então, gente, é basicamente isso, sabe? A questão do vídeo de hoje é basicamente sobre você usar você usar a inteligência. A inteligência. Também, você usar a tecnologia a seu favor, sabe? Usar as ferramentas para algo que você quer alcançar. E isso aqui, esse tipo de interação que eu tenho feito aqui, né, me ajudou bastante, assim, acho que só teve pontos positivos, né? Obviamente ainda não tô famoso, né? Mas só tem pontos positivos, porque eu sou hoje, antes de começar a fazer esse tipo de coisa, olhar para uma câmera, né? Porque assim, é bem esquisito olhar para uma câmera, porque a câmera tá me olhando aqui e eu meio que tenho que interagir de uma forma assim, como se eu estivesse falando com alguém. Mas isso acabou me tornando uma pessoa muito mais comunicativa, uma pessoa muito mais solta. Se vocês forem ver, né, se é que for ter muita gente que vai ver esse vídeo, que eu espero, vocês vão ver nos vídeos antigos que eu não tinha jeito nenhum. Eu era assim totalmente travado, eu não era nada autêntico, nada espontâneo. E isso aqui resolve muito, viu? Não vou mentir pra vocês, não. Resolve demais. E, assim, outra pessoa, sabe? Outra pessoa. Então, o negócio é realmente colocar em prática, se esforçar e torcer para que tudo dê certo. E se você gostou desse tipo de conteúdo, né, eu não preciso nem dizer que você vai ter que se inscrever no meu canal. Você vai ter que ativar o sininho, né, porque quando eu postar alguma coisa você vai ver. Comenta, gente, assim, pode comentar, tá? Não tem problema não. Se você quiser colocar um ponto aqui nos comentários, não vai ter nenhum problema. Desde que você comente, tá bom? Eu agradeço, eu desejo para vocês um ótimo dia, noite ou madrugada, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. E é isso, beijo!